pai, o que significava honra. Então, lá diz que é o sentimento do dever, é a dignidade própria, é consideração, né? E aí, por isso que a gente tem essa fala anterior, porque muitas pessoas deturpam essa questão da honra, acham que é uma coisa totalmente diferente disso que nós vimos aqui, né? E, então, Joana, ela nos concita essa reflexão de que Jesus era uma figura, né, que todos têm como guia e modelo da humanidade, né? Isso é ponto pacífico, né? Você pergunta às pessoas que estudam, principalmente no meio espírita, né? Ah, Jesus é o guia e modelo da humanidade. E a gente concorda com isso, ninguém vai discordar dessa afirmativa, né? Que é uma grande verdade. A sua conduta moral, né? A sua postura nos leva realmente a nos fortalecer nessa assertiva, né? E agora a gente fica reflexionando, né? Mas será que a humanidade segue realmente esse guia e modelo? Nós concordamos que ele é o guia e modelo, né? Agora, será que nós fazemos parte dessa humanidade? Seguimos realmente esse guia e modelo? Por quê? Para seguir esse guia e modelo, nós precisamos romper, né, com esse modelo que a sociedade nos impõe de modus vivendi. Nós vivemos na sociedade, a sociedade é muito materialista, estamos inseridos nela, né? E a sociedade impõe esse modelo que eles acham que é o ideal, né? Que é o ideal que a sociedade toma como ideal para si, né? E a gente observa que Jesus, ele também vivia na sociedade da sua época, do seu tempo, né? Mas Jesus, ele se diferenciava daquela sociedade, se diferenciava daquele povo, né? No qual ele estava inserido. A sua figura era uma figura diferente, principalmente na questão físio-psico, né? Você olhava Jesus e você olhava a população da época, você sentia que existia ali uma coisa diferente, uma coisa que o destacava, né, da sociedade, do povo em que ele se encontrava era inserido, né? O seu pensamento, tudo nele era diferenciado daquele povo. Então, o seu psiquismo ele estava alinhado perfeitamente com a sua tarefa, perfeitamente com a sua tarefa, né? Ele tinha essa convicção, esse compromisso, né, que ele havia assumido com Deus. Ele estava perfeitamente alinhado com isso. Então, daí a gente tira a conclusão de que a sua postura, né, não podia ser diferenciada. Ele, como um espírito bastante evoluído, né, nós sabemos que ele teve que diminuir muito a sua aura, diminuir muito o seu processo, né, para que ele pudesse se inserir num corpo de matéria densa. Né? Mas o compromisso estava no seu psiquismo, né? E ele não perdeu, apesar de ter encarnado no corpo de matéria, ele não perdeu isso aí. Então, ele trazia os ensinamentos através de atos, palavras, deixando o roteiro seguro para que pudesse manter um equilíbrio físico-psíquico perfeito para a humanidade. Ele nasceu como todo mundo, né? Normal, ser normal, do ventre materno, teve a sua vida de infância perfeitamente normal, como uma criança. Lógico que ele, a partir de um determinado tempo, aquele compromisso dele com o pai iria se destacar, ia se fazer mais presente. É como se o sininho tocasse, né, na sua mente. Mas mesmo quando criança, aquele perfil físico-psíquico dele era diferenciado. Ah, mas Jesus não brincava? Jesus brincava. Como criança, ele brincava. Mas as atitudes dele, os pensamentos, as falas dele, né, o diferenciavam da sociedade do seu tempo, né? Então, aquela superioridade dele era muito natural. Aquela figura dele, né, de Jesus, era muito natural, não tinha nada ali que foi, vamos dizer assim, montado, né, preparado para aquilo. Não foi. Seu perfil era perfeitamente natural. E ele, com isso, não feria com isso a suscetibilidade de ninguém. Ele mantinha a sua individualidade,
e respeitava a individualidade dos outros. É como se ele não, assim, por exemplo, ele não convivia, vamos dizer, com as pessoas, com a sua família, né? Sua família natural, seus irmãos. Ele não queria que os seus irmãos, né? Claro que para eles seriam ótimos se eles assim agissem, que os seus irmãos forçosamente seguissem seus pensamentos. Isso é o quê? Isso é respeitar a individualidade de cada um. E isso Jesus fazia muito bem. E ele demonstrava que essa sua superioridade não humilhar ninguém, não diminuir ninguém com essa sua postura. Ele entendia que cada um tinha o seu livre-arbítrio, cada um tinha uma individualidade e essa individualidade precisava ser respeitada e era realmente o que Jesus fazia. Nem mesmo aqueles que eram chamados doutores da lei, os profetas da época, né? Nem esses, Jesus impunha a eles a sua ideia. Ele apenas, quando estava junto com ele as colocava de formas que as criaturas pudessem analisar, refletir naquilo que ele estava falando. Não era uma imposição de ideias, né? Era uma análise. Era aquilo que ele precisava fazer, precisava ensinar, demonstrar. Ele demonstrava através de seus atos, né? Das suas palavras, de seus atos, mas não forçava ninguém a acreditar nele, como não forçava ninguém a segui-lo também, né? Então, ele tinha a sua personalidade e esse convívio não absorvia qualquer personalidade de ninguém mesmo, como já falei anteriormente, a não ser aquele que ele trouxe quando encarnou e manteve até o fim, foi o que a gente está falando. Ele encarnou com um compromisso, né? Esse compromisso dele com o Pai, com a missão que ele tinha, era uma honra dele, né? Cumprir esse compromisso. Então, ele tinha foco nesse compromisso. Ele jamais, em tempo algum, podia se desvencilhar desse foco. E ele tinha plena consciência disso, né? E todos aqueles que estiveram com ele experimentaram uma paz salutar e duradoura, e por isso seguiam, sem titubear, né? A gente via que Jesus, quando chegava, vamos dizer, ele se cercava de quem? Dos pescadores, de pessoas humildes, né? Principalmente de pescadores. Ele não falava o nome de ninguém, nem chamava ninguém. Muitos ele só apontava e muitos ele só olhava. Bastava um olhar de Jesus e as pessoas se sentiam na obrigação de seguir a Jesus. Ninguém se questionava, né? Porque muitos até estavam, inclusive, pescando com as redes nas mãos, largavam a rede e seguiam, como se fossem autômatos, né? Mas eles sabiam que eles tinham que seguir, não questionavam por que seguir. Isso era o quê? Era essa superioridade que Jesus tinha, né? Esse psiquismo forte, esse compromisso que ele tinha com o Pai, que exalava. Então, ele conhecia profundamente cada um daqueles que ele apontava, cada um daqueles que ele convidava, né? Vamos dizer assim, entre aspas, convidava para segui-lo. Então, João Pedro não sabia mesmo por que segui-lo, sabia que tinham que seguir, e assim eles faziam, né? Jesus tinha esse conhecimento profundo de cada um de nós, por quê? Porque ele via através da matéria, ele via nosso coração por dentro. Então, ele sabia que aquele a quem ele estava convidando era aquele vaso escolhido para poder dar continuidade, quando ele não estivesse mais aqui, à divulgação da Boa Nova. Ah, mas Jesus não escolhia somente os pobres? Exatamente por isso. Por quê? Ele disse que tinha vindo para os doentes, né, estropiados. Eram os pobres de espírito, eram os humildes, aqueles que viviam perfeitamente com aquilo que tinham, sem buscar nenhuma outra forma de sair daquela situação que não fosse através do trabalho. E o trabalho a gente sabe que é uma lei divina, né? Então ele ia nessas pessoas, os convidava e as pessoas o seguiam, né? Porque ele conhecia os seus corações, conhecia os seus espíritos, né? E eles simplesmente não se questionavam. A gente viu várias vezes que muitos deles, até mais de um, né? Estavam juntos e largavam tudo e seguiam Jesus, né? Esse era o objetivo. Ninguém se questionava por que tinha que seguir. Então, esses ensinamentos que Jesus passava para a gente, naquela época, né?
o seu roteiro, ele usava muitas histórias, como a gente conhece nos evangelhos, chamadas parábolas, né? Todas essas parábolas, todas essas historinhas tinham cunho moral. Jesus era esperto. Eu li muitos livros, sabe, da vida de Jesus, e a gente ouvia, rapaz, Jesus era um espírito muito esperto, extremamente esperto. Ele falava sobre histórias, porque essas histórias eram as que mais se aproximavam do entendimento e da compreensão daquelas pessoas. Naquela época não se tinha grande grau de instrução. E somente podia ter uma instrução aqueles que tinham um certo poder aquisitivo, né, para poder se instruir e adquirir educação. Então, era uma classe muito pequena dessas pessoas. A grande maioria, trabalhadores braçais, pescadores, né, não tinham acesso a isso. Então, como é que Jesus ia falar a essas pessoas, né, se não fosse dessa maneira, dando uma demonstração, contando uma história que tinha a ver com o dia a dia das pessoas, mas dentro daquela história tinha um fundo moral, no fundo, aquilo que ele queria transmitir àquelas pessoas, aquilo que ele veio fazer, aquele compromisso dele, né, que ele havia adquirido com o Pai. Então, o homem de hoje, né, hoje em dia, ele, de certo modo, muitas pessoas, né, procuram seguir o modelo de Jesus. Por quê? Porque ele entende que, através da sua humildade, através desse compromisso, assumir um compromisso para consigo mesmo, né, de modificar seu comportamento moral, é a única maneira dele ascender aquela felicidade que Jesus falou que nós alcançaríamos, né? Então, e qual é essa forma? É nos tornando pessoas melhores. Agora, para isso, nós precisamos nos libertarmos daqueles como é que eu vou dizer para vocês? Vamos dizer assim, daqueles ranços, vamos colocar assim, né? Que a gente traz lá do passado. A gente é espírito que viveu muitas vidas, muitas e muitas vidas. Tivemos muitas personalidades, né? Diversas. E lógico e evidente que a cada encarnação que a gente passa, a gente não consegue se libertar de todas. Então, a gente reencarna na encarnação seguinte e traz aquele comportamento, determinado tipo de comportamento que a gente teve na encarnação passada. É disso aí que a Joana também fala para a gente. Libertar desses atavismos do passado, né? São aqueles companheiros, são aqueles vícios que nós adquirimos lá atrás e que a gente vem carregando eles às sucessivas encarnações. Eu costumo dizer que são aquele feixe de varas que estão nas nossas costas, que a gente fica lá curvadinho, né? São essas viciações, esse tipo de comportamento que a gente vem trazendo e adquirindo através das sucessivas encarnações, quando a gente desliza na questão moral, quando a gente escorrega, né, diante das leis divinas. Aí, cada vez dessa, a gente aumenta um fechinho de vara. Aí eu reencarno na encarnação seguinte, eu estou trazendo aquele fecho de vara. Então, Joana fala que nós precisamos nos livrar desses atavismos do passado, né? Todos nós, independente disso. Agora, nós somos espíritos que temos a capacidade de vencer essas dificuldades. E Jesus sabia disso muito bem. Sabia disso muito bem. Então, o que ele fazia? Ele era um modelo, né, da humanidade. Então, ele precisava ser aquele modelo que as pessoas observassem seu comportamento, observassem suas atitudes. Ele não dizia assim, olha, tá vendo? Olha para mim, observa como é que eu faço e façam da mesma maneira. Não, ele simplesmente fazia o correto, o que devia ser feito, utilizava as parábolas como modo de ensinamento e as pessoas que observassem, aqueles que tinham interesse, que tinham consigo o compromisso de se tornarem espíritos melhores, pessoas melhores, é que deviam e tinham obrigação de seguir os seus ensinamentos, seguir aquilo que ele falava, né? Então, e essa estrutura moral, né, que Jesus tinha, jamais o levou o deixou de perturbação, né? Ele se mantinha sereno, se manteve sereno sempre. Alguma vez ou outra, ele
se chateava. Mas por quê? Porque aquelas pessoas a quem ele havia convidado para segui-lo, né, para que o observassem, para serem depois do que ele estava fazendo naquele instante, aquelas pessoas, em determinados momentos, é como se eles esquecessem, né, daquele chamamento, do compromisso daquele chamamento. Não conhecesse a figura que os havia convidado. Então, aí Jesus, muitas vezes, ele se chateava, né? Vamos dizer assim, raiva Jesus não tinha, né? Mas ele é tipo assim, poxa, eu estou aqui demonstrando como é que a pessoa tem que agir, como é que se faz para poder ser um espírito melhor, para poder vencer a sua dificuldade, né? Para se livrar do homem velho, e vocês parecem que não observam, parece que não estão enxergando, né? Então, muitas das vezes, Jesus tinha esses momentos assim vamos dizer, um certo chateação, né, com o comportamento nosso lá naquela época, né? E então, Joana nos fala que o homem ele precisa saber o que pretende de sua vida e de que maneira ele vai conseguir isso, né? Nós quando na nossa vida social, nós temos, vamos dizer assim, os projetos, né? Temos os projetos e nós pensamos e estudamos como é que nós vamos chegar à conclusão daquele projeto, né? É assim que a gente age, né? Ninguém faz as coisas, até porque muitos até fazem, né? Sem pensar, mas é a maneira completamente errada. Mas o correto é você tem um projeto de vida e você começa a trabalhar nesse projeto. Como é que você vai partir do projeto e chegar ao final daquele projeto? Então, a nossa companheira Joana nos fala que ela até chamou isso aí de processo parto, de amadurecimento pessoal, rompendo com suas próprias raízes, né? As semelhanças de caracteres físicos e psíquicos dos nossos antecessores, como a gente falou anteriormente, está vendo? A gente precisa se libertar disso. É aquela famosa frase que a gente conhece no meio espírita, se libertar do homem velho, né? Aquele homem velho cheio de vícios, cheio de viciações, de compromissos contrários à lei divina, que está sempre acompanhando a gente. Por quê? Pela nossa indisciplina, né? Pela nossa falta de foco, né? Pela gente não firmar propósito, como ela colocou aqui, com esta honra, né? E somente ela é que pode nos dar esse foco para que a gente possa nos desvencilhar dessas dificuldades e podermos entrar no caminho certo, né? Poder observar realmente aquele modelo e guia que Jesus foi e é para nós. Se ele já foi naquela época que estávamos lá com ele, né? Estávamos do lado dele, junto com ele, não aprendemos. Agora, realmente, fica um pouco mais difícil, porque nós não temos junto de nós essa presença física dele. Mas ele deixou o quê? Os seus ensinamentos. Por isso que Jesus falava as parábolas. Por quê? A gente sabe que as histórias, elas avançam no tempo, né? A gente lembra de coisas que nos contaram lá atrás, há muitos anos atrás, a gente lembra, olha, alguém me falou de uma história assim. Então, Jesus já deixou essa marca, essas parábolas, para que a gente pudesse tomar conhecimento delas e ver nas entrelinhas dessas histórias aquilo que ele precisava passar para a gente de comportamento, né? Então, a gente precisa observar muito bem essas histórias de Jesus e precisamos tomar foco desse comportamento que a gente traz e que muitas das vezes permanecem conosco, né? Que tanto desgosto às vezes traz para a gente, às vezes a gente se pega numa situação, quando a gente dá uma deslizada em determinada situação, aquela pessoa, lógico, que tem um propósito de se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor, aquilo traz um desgosto, a gente se chateia com aquilo, sabe? Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu penso alguma coisa, eu tenho alguma atitude contrária àquilo que a gente estuda dentro da doutrina, à luz da doutrina, aquilo me traz uma angústia, aquilo me traz um desgosto danado. Eu fico, durante alguns dias, aflito comigo mesmo, sabe? Mas tem pessoas que, logicamente, não têm esse compromisso, tanto faz quanto tanto fez, né? Eu cometi um ato errado ou não, aquilo para ele não faz a menor diferença. Mas
a Joana nos concita a essa questão da gente se livrar desse feixe de varas, desses atavismos do passado, dessas companhias que nós adquirimos lá com o deslize no passado, para que a gente possa realmente ter foco nesse nosso propósito, nesse nosso compromisso, né? Porque é isso que além do ensinamento doutrinário, do ensinamento da luz da verdade que Jesus nos trouxe, ele vinha trazer também essa questão, né? De como é que nós nos afastávamos das nossas vicissitudes, dos nossos erros, né? Dos nossos fantasmas do passado, do nosso deslize, como é que a gente fazia isso? Ele exemplificou perfeitamente isso, né? Então, ela nos diz que a honra se torna um guia de valor muito interior, né? Muito interior. Como a gente disse, cada um cada um tem a sua individualidade, né? A minha não é igual do Raul, não é igual da Lucenia, do Beto, de vocês não é. Cada um tem a sua. É como se fosse a impressão digital de cada um. Essa é a impressão digital, né? Não vai ser igual. Cada um tem a sua, né? Então, ela diz que esse compromisso consigo mesmo é de muito valor, é um guia muito seguro para a gente poder cumprir com essa nossa determinação de seguirmos em frente e nos tornarmos espíritos melhores, nos afastando daqueles erros lá do passado, né? Então, ela diz que Jesus, como ele tinha esse foco, né? E naquele episódio da família, quando ele está em casa de Pedro, né? E que ele é concitado a atender a sua mãe e aos seus irmãos, né? Ela fala que ele nunca deixou de atender os compromissos de moralidade sociais com sua família, família terrena, né? Nunca deixou, né? Ele tinha, lógico, os momentos dele de reflexão, ele ia no templo lá debater com os profetas, os doutores da lei, mas ele nunca deixou de cumprir com esse compromisso social com a família, estava sempre voltando para sua casa, né? Então, ele demonstrava a grandeza, né, e coragem que essa honra lhe facultava. Ele simplesmente tinha consciência do compromisso, né, mas não, por conta disso, não se afastava de sua família. Não se afastava, ele não os renegava, né? E voltando àquela história da casa de Pedro, né? Está lá no capítulo 14 do Evangelho Honrai vosso pai e a vossa mãe, e tem 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Que ele é concitado por alguém daqueles que estavam ali na casa de Pedro, a casa de Pedro estava lotada, Jesus pregando para todo mundo, e alguém chega lá porque a mãe e os irmãos dele não puderam chegar até ele, porque uma casa estava lotada, ficaram do lado de fora, e pedem para chamá-lo, né? E alguém diz para ele, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ter contigo. Ele simplesmente, com aquela serenidade que ele era peculiar, ele olha para os lados, de um lado para o outro, e diz, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de Deus. Logicamente, que ouvindo isso da boca de Jesus, muitos se espantaram, né? Muitos se espantaram. Oh, como é que pode? Jesus, a mãe dele está lá fora, os irmãos estão lá fora, e ele diz uma coisa dessa, né? Naturalmente, dentre eles, alguns devem ter pensado, está renegando a sua família. E nós, estudando a vida de Jesus e a nossa companheira Joana, nos diz que ele jamais ele fez isso. Esse compromisso dele familiar, ele nunca deixou e nunca renegou, não. Agora, pelo contrário, né? Ele e os seus irmãos, né? Com aquela atitude possessiva, que queriam que ele desviá-lo do seu compromisso, tirá-lo desse compromisso, do seu foco, né? Por quê? Primeiro que eles não acreditavam em Jesus. Né? Eles não acreditavam em Jesus, achavam que Jesus, inclusive, era lunático. Né? Nunca se interessaram por tudo aquilo que ele falava ou fazia. Então, achavam que ele era lunático. Então, mas a mãe não, a Maria também era mãe, achava que ele era lunático. Não, Maria não. Maria, ela simplesmente se utilizava daquela questão do amor materno. Né? Ela o amava como filho, como aqueles outros também. Ela podia não entender, né, o compromisso de Jesus, entender a sua missão. Ela podia até não entender, isso é perfeitamente normal. Mas ela o amava. Então, a estada dela ali, né, levada por esse amor, né, maternal que ela tinha.
mas os seus irmãos não. Os seus irmãos tinham realmente uma figura completamente fora do contexto familiar. Então, eles vinham, na verdade, tentar tirá-lo desse foco. Então, quando Jesus diz isso, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, ele, logicamente, ele falava da família espiritual, da família divina, né? Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã. Ou seja, todo aquele que cumpre com a lei divina, né? Estamos todos inseridos dentro do contexto do mesmo Pai, que é Deus, né? E ele nem se importou, porque mesmo que houvesse algum comentário, talvez tenha até tido algum comentário, algum burburinho com relação àquilo que ele falou, ele simplesmente continuou fazendo a sua pregação, né? Agora, a Joana nos fala que se houvesse alguma única dúvida com relação a essa questão, né, de continuar a sua missão, ele estava ali pregando a boa nova. Se houvesse alguma dúvida, naquele momento em que alguém diz para ele que a mãe e os irmãos estão lá fora chamando, se naquele momento ele titubeasse entre continuar pregando a boa nova e atendendo aos seus familiares, né, nos companheiros falam aqui que a sua missão, né, não teria honrado com essa missão nem com seus objetivos. Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um compromisso. Ele era fiel a ele. Mas se no momento em que houvesse dúvida, naquele instante, entre a sua missão com o Pai, compromisso com o Pai e a sua missão como filho, né? E o seu objetivo estaria realmente, vamos dizer assim, abalado, né? Mas, conhecendo Jesus, né? A gente percebeu pela resposta que ele deu que ele sabia muito bem diferenciar, né? Porque o compromisso dele, a missão que ele tinha, com aquela missão dele de ser filho, de ser irmão, né? Ele sabia muito bem diferenciar isso aí. Ele não misturava as coisas. Ele não misturava. É como se ele não dizia, mas é como se ele dissesse para os seus familiares terrenos: olha, uma coisa é meu convívio com vocês, outra coisa é a missão que eu tenho. Não interfiram nessa missão, porque vocês desconhecem meu compromisso, mas eu sei exatamente onde esse compromisso irá me levar e o porquê que eu tenho esse compromisso com o Pai. De momento nenhum, ele desrespeitou os seus familiares, né? Então, Joana ainda nos fala que ele, em momento algum, jamais negou o seu apostolado, porque ele sabia exatamente como seria, né? Como seria o fim de sua jornada. Naquele momento em que ele, no Monte das Oliveiras, né, em que os soldados vão prendê-lo, que Pedro desembainha sua espada e ataca o soldado, corta, vamos dizer, a orelha do soldado, Jesus pega a orelha do soldado, recoloca no lugar e diz para Pedro: Pedro, embainha tua espada, porque o que está escrito, está escrito. Ou seja, o que tiver que acontecer, Pedro, vai acontecer. Então ele sabia, né, que aquele compromisso dele terminaria em quê? Em humilhações, na cruz e em sua morte. Mas vocês viram, podem ver em qualquer livro aí, ele nunca disse isso abertamente a ninguém. Olha, Pedro, embainha tua espada, porque eu vou morrer mesmo. Está escrito que eu vou morrer, não. Não, ele jamais disse isso. Por quê? Até porque para que ninguém se apiedasse. Ninguém se apiedasse e transformasse, né, aquela sua missão, vamos dizer assim, numa guerra, numa luta, né? Que é o que o nosso companheiro Judas esperava, que Jesus fosse o guerreiro, aquele salvador que viesse substituir toda aquela ordem que se projetava naquele tempo. Ele terminaria com toda aquela ideologia, né? Daí, quando ele percebe que não é isso, né? Que essa não era, ele se enganou com relação à missão de Jesus, né? Ele vai e comete aquele ato que todos já sabem, né? Se vendendo, né? Mas era um companheiro que, por uma falta de fé, né? E dessa honra que Jesus, que a Joana fala aqui a respeito do nosso mestre, faltou a ele e ele acaba realmente
se entregando, né, e entregando Jesus para os romanos, né? Então, nós vimos que Jesus, durante toda aquela trajetória missionária dele, ele foi muito desacreditado, né? Ele contestado, levado a conta de louco, né? E ninguém acreditava nele. Tudo o que você está pregando aí, isso não existe, isso aí é sonho, é como se você estivesse vivendo um sonho, né? Mas para aqueles que não tinham a fé verdadeira, que não acreditavam, né, naquele modelo e guia, né, ele era tido como essa conta. Mas a gente pensa que Jesus ele se aborrecia com isso? Não, perfeito. De maneira nenhuma. Por quê? Porque ele confiava nesse compromisso que ele veio aqui para a Terra, né? Que Deus confiou a ele essa missão. Ele confiava. Então, assim, ele tinha um foco nisso aí. Nada que falassem, nenhuma atitude que tomassem, o tiraria daquele foco. Como na verdade não o tirou, né? Quando na verdade não tirou. Tanto é que quando o Pilatos pergunta a ele se ele era rei, o que ele fala para ele? Ele podia dizer sim, né? Da onde eu vim, eu sou rei. O rei diz o quê? Rei, tu dizes, meu reino não é deste mundo. Né? Você vê a resposta que Jesus dava. Né? Todas elas com foco na sua missão. Né? Consciente do que ele tinha vindo fazer. Nunca desacreditando ninguém. Nunca dizendo para você está errado, apontando o dedo para ninguém. Bom, se ele disser que eu sou rei, tá bom. Você diz que eu sou rei, você diz. Mas o meu reino não é desse mundo. Né? Então, ele vinha para dar o testemunho de despertamento para a humanidade. Né? Trazer a luz, essa luz, aquela luz que está lá no Evangelho, né? Não colocar a luz debaixo do alqueire. Ele vinha trazer essa luz para cima do alqueire, para que ela brilhasse intensamente. Não só naquele tempo, mas em todos os tempos. Né? Em todos os tempos, ele disse para nós o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento, é o estudo que a gente fala, que a gente frisa sempre na nossa reunião de terça-feira, né? A Carla é a nossa testemunha e a Gilson também. Nós frisamos sempre isso. O espírita, o médium, né? Um espírito de forma geral, tem que estar estudando. Precisa estudar. Não é só no momento que está na casa espírita, não. Por quê? Porque esse estudo, esse corpo de doutrina é o consolador que Jesus pediu ao Pai que nos enviasse, ele nos enviou. Esse consolador é a verdade que Jesus fala nos textos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quem? De nós mesmos. Desses atavismos do passado. Desse homem velho que a gente insiste em trazer vir de braço dado com ele ao longo das nossas reencarnações. Né? Nos nossos vícios, nessas vicissitudes. Precisamos de tirar o braço do homem velho de perto da gente. Nós vamos fazer o quê? Quando a gente passar a conhecer a verdade e a aplicar essa verdade. Gente, só um instantinho que eu estou com uma almofada aqui na minha coluna, que minha lombar está me doendo a beça hoje. Então, essa verdade que Jesus falou, que nós devíamos conhecer, está aí diante de nós. Nós precisamos entender, né, essa verdade e colocá-la em prática. Como volto a falar, não é só quando a gente está lá na casa espírita, ler o Evangelho, ler dos Espíritos, não. A gente precisa, ao longo da nossa vida terrena, a gente precisa estar na casa espírita, estudando, colocando em prática nas reuniões mediúnicas, né, aquilo que nós aprendemos dentro do corpo de doutrina, mas ao longo da nossa vida social também colocar em prática isso. Aplicar essa verdade, fazer brilhar a nossa luz na sociedade que nós vivemos, para que nós também possamos ser esse guia e modelo. Ah, mas, poxa, eu posso seguir modelo? Podemos sim. Podemos seguir modelo. Vide, né, nosso companheiro Chico Xavier e tantos outros companheiros aí que tinham compromisso, firmaram honra com esse compromisso. Né? E no São Guia Modelo, a gente não tem o Chico como um modelo de humildade acima de tudo. Né? Então, nós também podemos ser guias e modelos.
daqueles que hoje fazem parte da nossa família material, fazem parte do nosso convívio social. Eles precisam ver que nós nos modificamos. Alguém fala, mas você se modificou. Por que você se modificou? Olha, me modifiquei, sabe por quê? Porque eu estudo doutrina espírita. Né? Nós temos que fazer como Jesus fez. Vivermos no mundo sem sermos do mundo, sem deixar nos influenciar, né, pelo que a sociedade nos impõe. Se a sociedade acha que isso é bom para todo mundo, mas não é bom para mim. Né? Eu tenho que ter esse foco e esse compromisso comigo mesmo. Né? Nem tudo me convém. Então, se nem tudo me convém, o que a sociedade impõe e acha que é normal, hoje, né? Normal para aqueles que não entendem e desconhecem esse corpo de doutrina, essa verdade que Jesus trouxe para nós. Então, para essas pessoas, esse é o normal. É como se coloca hoje em dia aí, né? Está se falando muito hoje aí de novo normal, né? Com relação até à pandemia, agora, novo normal. Mas existe também, dentro da sociedade, né, um novo normal que todo mundo está aí, né, praticando. Agora, será que esse novo normal vai estar alinhado com o meu compromisso? Aquilo que eu espero para mim? Depende daquilo que eu achar que vai ser melhor para mim. Se eu achar que é melhor para mim estar à margem da lei de Deus, então esses normais aí vão servir. Agora, se eu achar que o normal é estar ao lado da lei divina, e isso sim vai me exaltar, vai fazer com que eu me torne um espírito melhor, então é desse lado que a gente quer ficar. Eu imagino assim, né? Então, a nossa irmã vem dizer que Jesus, ele vinha romper, né, com os padrões impiedosos dessa sociedade. Né? Padrões impiedosos, corrompida pela mentira, né? Corrompida pela ganância, corrompida pelos desrespeitos às leis divinas. Jesus vinha romper com tudo isso. Melhor, veio romper com tudo isso, não vinha, veio romper com tudo isso, né? E demonstrou isso ao longo de sua vida. Nós estávamos lá. Se não aprendemos, culpa nossa, né? E se hoje nós sofremos as consequências da nossa não observação a este modelo e guia da humanidade, culpa nossa. Mas nada está perdido. Nada está perdido. Ele falou lá, pediu ao Pai, ainda na cruz infamante, pediria ao Pai um consolador, que nos enviasse um consolador, né? Por nos amar muito. Apesar de todo o sofrimento que ele passou, por nossa culpa, ele olha, é como se ele dissesse, eu amo vocês, estou aqui sofrendo pelos seus erros, mas eu amo vocês. Então, Pai, envia lá um consolador para eles. Nada está perdido. Vai chegar um momento que eles vão despertar, né? E é por isso que eu digo, graças a Deus, nós que tivemos a graça e a felicidade de conhecer esse corpo de doutrina, né? Temos que fazer essa reflexão. Temos que fazer essa reflexão. Vivemos no mundo sem sermos do mundo. Por quê? Não adianta depois a gente dizer lá, mas eu frequentei União Espírita, Centro Espírita em Caridade, Guia Celeste, tantos outros casos espíritas aí, e não adiantou nada. Não adiantou porque nós fomos indisciplinados. Porque o guia estava lá, escrito no Pentateuco, está lá no Evangelho, né? As parábolas, tudo aquilo que Jesus disse de ensinamento está lá. E a gente não observou, e a gente continua cometendo erros, a gente continua cometendo vicissitudes, a gente continua sendo indisciplinado, né? E isso só faz o quê? Atrasa cada vez mais a nossa chegada à felicidade para a qual nós fomos criados por Deus. Então, por isso é que a gente disse lá no início, temos consciência de que Deus é o guia e modelo, Jesus é o guia e modelo da humanidade? Sim, temos consciência. Mas será que nós, quando eu falo temos, gente, eu falo em termos de humanidade, né? Tá, né? Ninguém do União Caridade não, viu? Em termos de humanidade. A humanidade tem essa consciência? Tem essa consciência, claro que tem. Né? Isso eu digo de todos os credos, né? Que Jesus veio aqui, né, para nos ensinar, veio. Agora, será que a gente segue esse modelo? Deveríamos seguir, né? Deveríamos seguir, que é o melhor para a gente. Evidente que ninguém
vai se fanatizar por isso, né? Muitas pessoas acabam não entendendo o processo, né? E acabam se fanatizando, que também deixa de ser um processo doentio, né? Acaba se fanatizando. Não é por aí, né? A gente tem que analisar aquilo que Jesus colocou para nós, levarmos ao crivo da nossa razão. Vamos chegar à conclusão de que é o melhor, mesmo que nos afaste das coisas que a sociedade considere normal, que a sociedade considere que é o que tem que se fazer, né? Mesmo que nos afaste disso. Nós vamos nos afastar, vamos dizer assim, dos desfrutes materiais, mas nós vamos nos aproximar da nossa tranquilidade, do nosso processo de crescimento moral, que essa lei, esse ensinamento que Jesus trouxe para nós, né, deixou. Então a nossa companheira Joana, ela nos fala, né, da consciência do nosso dever. Ela vai se manifestar a nós na honra de seguir os padrões de respeito e a todos e ao todo, né? Porém, a liberdade, né, é total sob a liderança de Jesus. É isso que a gente tem que firmar compromisso, firmar propósito, né? Porque ninguém está aqui, a gente pode dizer, ninguém está aqui por acaso. Ninguém reencarna, ninguém foi criado por Deus pelo acaso, até porque o acaso não existe. Nós fomos criados por Deus com uma finalidade: chegarmos à felicidade plena, chegarmos à condição de espíritos puros, né? Agora, chegaremos mais cedo, chegaremos mais tarde, de acordo com o passo que nós vamos dando ao longo da nossa estrada evolutiva, né? Melhor dizendo. A gente que vai escolher o passo que vai dar. Vamos dar passinho pequeno, vamos dar passos mais largos, né? Os pequenos são quando a gente faz a escolha da vida material, né? Da vida da sociedade. Agora, o mais largo é quando a gente passa a seguir esse guia modelo que a Joana nos fala, que nós temos esse conhecimento. Seguir esses ensinamentos que há 2020 anos, né, estão aí diante de nós e são muito atuais, bastante atuais, atualíssimos, né? Tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus ensinou e falou é bastante atual. A gente vê isso no próprio Evangelho, né? Nós vemos isso na questão na ciência, né? A ciência descobre hoje coisas que o Evangelho, o Consolador já falava lá atrás. E a ciência, hoje, vamos dizer assim, só está relembrando aquilo que ele falou, né? Aquilo que ele falou. Então, a gente precisa ter esse modelo, guia modelo da humanidade na nossa consciência. Claro que somos espíritos ainda no planeta de terceira ordem, um planeta de provas e expiações, de espírito de terceira ordem, planeta de provas e expiações, né? Na segunda escala da evolução dos mundos ainda, né? Mas volto a dizer, por conta da nossa resistência em seguir esse guia modelo. Mas, né, como o próprio Jesus colocou lá na cruz, nada está perdido, né? Eu vou pedir ao Pai Consolador e vocês têm que aprender com esse Consolador. Aprendam que vai ser o melhor para vocês. Segue adiante, vocês não ficarão órfãos. Eu estou indo, porque a minha missão aqui terminou, né? A missão dele tinha terminado. Agora, vocês ficarão órfãos? Não. O Pai, na sua infinita misericórdia, os enviará esse Consolador. Está aqui diante de nós, esse corpo de doutrina maravilhoso, que nos diz, nos concita a nos tornarmos espíritos melhores, nos concita a amar ao próximo como a nós mesmos, né? Nos concita a praticar a caridade acima de tudo, porque o próprio companheiro lá, Kardec, né, diante da Sociedade Parisiense, disse que, depois de tudo que ele pesquisou, tudo que ele viu e anotou, ele chegou à conclusão de que fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós precisamos ser verdadeiramente caridosos conosco mesmo e com todos aqueles que compartilham esse planeta, né? Esse planeta. Porque muitos, por conta das suas imprevidências, sofrem.
estão passando hoje por dificuldades, mas aquele que está um pouquinho melhor tem a obrigação de aliviar a dor do próximo, para que a dor dele amanhã não venha a ser a nossa também. Então, meus companheiros, a gente agradece, né, a oportunidade. Eu fico assim, até emocionado mesmo quando alguém me pede para fazer um estudo sobre a vida de Jesus, porque a vida de Jesus ela foi assim fantástica, sabe? Na época da Adler, não sei se a Rosana vai lembrar, quando eu vinha do trabalho e passava lá na Adler, eu pegava sempre os livros, né, falavam sobre Jesus. Às vezes eu lia 2 livros de uma vez só. O tempo que eu ficava ali, eu ia lendo. Porque a vida de Jesus era fantástica, ela é fantástica. Sabe? As atitudes dele, aquilo emociona a gente. É como se aquilo fosse uma injeção de ânimo, né? Para que a gente nos fortalecesse no propósito de nos tornarmos melhores mesmo, né? Espíritos melhores. Mas a gente é ainda aquele espíritozinho ligados a esses atavismos do passado, e que de vez em quando a gente olha o Consolador, olha o guia modelo, eu vou seguir esse guia modelo, daqui a pouco a gente pisa na casca de banana e escorrega. Caramba, aquilo ali dá uma tristeza danada, né? Que a gente vai ter que voltar a fazer um trabalho todo de novo para poder realmente enxergarmos Jesus como guia modelo, né? E firmar como ele tinha um compromisso e ele honrava esse compromisso, como nós também temos um compromisso, precisamos honrar esse compromisso, né? Não é difícil, basta termos vontade de fazer. Gente, obrigado aí pela oportunidade, né? E que Jesus possa nos abençoar à noite para que possamos fazer uma reflexão em cima do que a nossa companheira Joana nos trouxe do tema de hoje, Jesus e honra. Uma boa noite a todos aí, gente.